Olá, boa noite! O Ação Nacional de hoje debate um tema muito legal: produção de conteúdo católico para as redes sociais. E eu tenho o prazer de receber Fabiano Facchini, meu amigo estrategista digital. Facchini, um prazer receber você aqui. Boa noite, obrigado pela presença. Carlos, obrigado pelo convite, boa noite para você e para quem nos assiste também de casa. É um prazer estar aqui. Olha só, estrategista digital. O Facchini que trabalha aqui na casa também, mas eu já tive o prazer de conhecer o Facchini nos tempos em que eu tinha uma empresa de assessoria de imprensa e você trabalhava na Rádio Brasil, né, Facchini? Isso, Rádio Brasil, Campinas, filiada da Jovem Pan, uma rádio que é um projeto grandioso também da Arquidiocese de Campinas hoje. E daqui a pouco, aí quando olha, nós somos parceiros de trabalho. E aí, estrategista digital, Fabiano Facchini, de onde vem esse nome tão chique assim? Como que você passou a se interessar por redes sociais? E aí a partir daí, o marketing católico? Então, o estrategista digital hoje não é... A gente conhece o social media, né? A gente fala muito da presença das redes sociais hoje, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, tantas mídias. E aí chega o estrategista, aquela pessoa que faz não só a questão da criação do conteúdo, mas a estratégia, o planejamento para usar bem as redes sociais. E aí nesse gosto, né? Já tem uns 10 anos que eu atuo na comunicação da igreja. Comecei com assessoria de imprensa na Arquidiocese de Campinas, depois rádio, né, onde nos encontramos. E aí esse gosto, esse trabalho que vem crescendo, né? Mais de 10 anos já dentro da comunicação católica. Então, entendendo também um pouco dessa comunicação na igreja, desse trabalho de nós usarmos os meios de comunicação da igreja, não ficar lá atrás esperando, né? Quando vamos entrar? Não. Já usar os meios de comunicação. Então, como estrategista, essa é a ideia, é ensinar a usar os meios de comunicação para a gente transmitir uma informação, uma notícia, e no caso da igreja, até mesmo não, né? A evangelização que acontece nesses meios. E é um assunto tão amplo, porque acho que há 2 ou 3 finais de semana, sábados, né, em que o programa é exibido, nós fizemos aqui produção de conteúdo com o Tomás. E terminando na coxia aqui, o bate-papo, ele falou, gente, tem tanta coisa. E não é que 2, 3 semanas depois a gente faz mais ou menos o mesmo assunto, só que agora explorando o marketing católico. E o que seria, Facchini, o marketing católico? Como que nós podemos definir? Olha, o marketing, ele, digamos que para quem está acompanhando aí de casa, o marketing são as estratégias, as maneiras de nós usarmos a comunicação para algum objetivo. E na igreja não é diferente, né? A gente conhece o que? O marketing que eu vejo na televisão, o anúncio, o marketing do jornal, a estratégia, a pesquisa. Na igreja não é diferente. O uso do marketing não é algo negativo. Tá. Tem muita gente que associa como algo negativo. Nossa, a igreja pensando em marketing, vai vender Jesus, não é assim. O marketing é a maneira que eu vou aplicar as estratégias da comunicação para que eu possa também me comunicar melhor. Hoje, as pessoas estão aqui, né? Até eu deixei o celular aqui em questão. Por quê? O celular, o smartphone faz parte da vida de todo mundo. E não é diferente do católico. Você que está em casa assistindo esse programa, tenho certeza que você está na televisão conectado e o celular na mão, trocando uma mensagem no WhatsApp, olhando as atualizações do Instagram. Então, o marketing na Igreja Católica chega para dar essa oportunidade de nós criarmos bons conteúdos, conhecermos nosso público, porque enquanto marketing, uma das estratégias é conhecer o público e as dores, os desejos, qual a necessidade que os católicos estão tendo na paróquia, o que os paroquianos precisam. E a partir dessas estratégias, então, oferecer algo construtivo, conteúdo de valor para as pessoas. Você tocou num ponto importante, né? O marketing, como elaborar uma estratégia para que o público não confunda realmente esse assunto. Poxa, a Igreja Católica mexendo com marketing e tal. Aí sim exige uma boa estratégia, né? Existe a estratégia, porque aí você não vai vender, né? Você vai fazer diferente, você vai, enquanto paróquia. Olha que interessante uma estratégia do marketing que é conhecer o público. Digamos que no marketing a gente fala muito do cliente. Então, vou conhecer meu cliente, nesse caso, vou conhecer meus paroquianos, no caso, uma paróquia. O padre vai fazer uma pesquisa, ele vai entender a idade desses paroquianos, da paróquia dele. Olha, tem mais homens ou mulheres dessa paróquia? O que eles esperam? Eles esperam que eu faça um grupo de oração às 5 da manhã, que é antes de ir para o trabalho, ou à noite, quando chega? Então, a partir dessa pesquisa, olha o benefício, esse padre vai poder oferecer algo concreto para a comunidade dele. Olha, minha comunidade é um grupo de trabalhadores que sai às 6 da manhã a pegar ônibus e eles querem um grupo de oração às 5. Vamos fazer.
Talvez se ele fizesse o grupo de oração às 10 da manhã, ninguém comparece. Se ele, a partir dessa pesquisa que o marketing proporciona, ele tem a possibilidade de fazer algo às 5 da manhã, às 10 da noite, 9, de acordo com a comunidade dele. E sem contar outros benefícios, Carlos. Por exemplo, uma campanha de construção da igreja. Tá. Vamos reformando a nossa paróquia. O que eu faço aqui? Eu vou organizar uma campanha, vou fazer uma divulgação em prol dessa construção da igreja. E ao invés de esperar 5, 10 anos para construir, talvez em 3 meses, 6 meses, 1 ano eu resolvo o problema. E hoje, realmente, né, a comunicação mudou, né? Antigamente, o que era o telefone fixo, hoje acho que pouca gente tem o telefone fixo, né? Hoje basta, como você disse. E é algo incrível, né? Esse brinquedinho liga. É verdade. Eu brinco com meu filho, eu falo assim, o celular, inclusive, é telefone. Inclusive é telefone. O pessoal não liga, né? É difícil mesmo. Você vai numa paróquia hoje. Qual paróquia que você liga? Hoje você vai procurar uma paróquia, você dá uma olhadinha se ela tem WhatsApp, você vai ver a página do Facebook, você vai ver o perfil no Instagram e você manda mensagem. E aí que a igreja precisa estar preparada do outro lado, que é para atender essa demanda. Quando você cria um perfil nas redes sociais, você abriu uma possibilidade de mão dupla de comunicação. Sim. E você precisa ter alguém do outro lado respondendo. A secretária paroquial precisa ter acesso às mídias, a equipe de pastoral da comunicação, as pastorais. Então, a gente abre essa possibilidade para que a igreja também entre e ocupe esse espaço da comunicação. Essa situação, essa modernidade, ela também deixa a igreja mais jovem? Deixa, Carlos. Deixa a igreja mais jovem, deixa a igreja mais conectada com o público, porque a gente pode ter um jornal impresso na comunidade. Eu posso ter esse jornal porque eu tenho o meu público, mas hoje a juventude, eu vou dizer assim, não só os jovens, né? Os jovens estão nos celulares, as pessoas de mais idade, os adultos, todos estão no celular, a gente usa para o tempo todo. Então, se eu uso o celular para me comunicar com a família, se eu uso o celular para pesquisar a receita que eu vou fazer do almoço de domingo em família, se eu assisto uma missa no digital, então a igreja precisa estar ali para também criar esse conteúdo e se fazer presente. Tá certo. Eu toquei aqui no assunto de deixar a igreja mais jovem. Vamos dar uma olhada aqui nesse VT, que é assim, a gente vai comprovar realmente como a igreja está mais jovem nesse contato com as redes sociais. Em todo o mundo, mais de 4 bilhões de pessoas utilizam as redes sociais. Isso corresponde a 53% da população. E nesse universo sem fronteiras, há espaço para todos os tipos de conteúdo, inclusive os religiosos. E cada vez mais, padres, paróquias e demais figuras religiosas aderem à internet com a missão de evangelizar. Público-alvo, né? Como a gente tem já um grupo grande, paroquial, a gente também vê que pode ir um pouco a mais, né? Pode ir um pouco além. E aí a internet, ela facilita isso, ela facilita uma comunicabilidade mais rápida, mais abrangente. E isso ajuda muito a gente atingir o coração das pessoas e levar a mensagem, né? O Padre Zeton é DJ e suas músicas e interpretações costumam viralizar na internet. Graças a Deus eu lidei muito bem com tudo, né? Achei muito engraçado, os memes, eu acho que faz parte, né? Você está no meio da cultura digital, existem muitas pessoas, mas ali mesmo dentro de toda aquela brincadeira, chacota, até mesmo o que aconteceu, muitas pessoas foram se identificando porque outras iam me defendendo, aí pessoas depois que viram que era algo sério, falou nossa, e entrou em contato e falou nossa, elogiou e falou que se sentiu mais atraído. Então, o que a gente tenta passar é isso, né? Outro religioso que sabe usar bem as redes sociais é o Padre Patrick Fernandes, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Padre, nem rezando emagreço, o que faz? Pois é, mas reza não emagrece não, tá? Novena, não tem nada não pra emagrecer, tá bom? Pô, até porque Deus tem mais o que fazer da vida do que ficar preocupado em te fazer emagrecer. Não, rapaz, esse negócio errado, você tá em querer arrumar namorado. É tão difícil namorar hoje, gente, tem que ficar sempre tomando banho. É tão bom você chegar em casa, assim, vestir uma roupa, fingir que banhei e dormir. Acredito muito que a gente pode usar as redes sociais como um instrumento de evangelização. Sempre costumo dizer que eu não sou um digital influencer, sou um padre lá do interior do estado do Pará, que eu utilizo a internet para fazer com que a mensagem do evangelho chegue a
estão lá na minha paróquia. Então, acho que a gente vive em tempos onde a comunicação, a internet, a TV é fundamental nesse processo. E a gente procura usar isso da melhor forma possível, né? Fazendo com que as pessoas se encantem por Jesus e pelo Evangelho. Apesar do sucesso nas redes, o padre não descarta a importância da evangelização presencial. Foi assim, de forma muito despretensiosa, nunca imaginei que tudo isso fosse acontecer, mas é claro que hoje faz parte, né, do trabalho em si. Não é o essencial, acho que eu continuo a acreditar naquele contato com as pessoas da paróquia, as pessoas que eu encontro, mas é um meio, é um mecanismo que ajuda bastante. Pensamento que vai ao encontro das palavras do Papa Francisco, que já falou sobre a importância das redes sociais no mundo atual. Internet es un don de Dios. También es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Digamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Tá aí o Papa Francisco também falando sobre as redes sociais, fazendo também alguns alertas, né? Porque é sempre muito importante. Nós vamos tocar nesse assunto também, mas que interessante, o Padre Patrick e o DJ Zeton. Isso mesmo. Temos várias personalidades católicas nas redes sociais, criando conteúdo, explorando a comunicação das redes, né, as ferramentas das redes sociais, para levar um pouco de entretenimento, de alegria e de evangelização também. Tá, a gente falando, né, de aproximar o público da igreja, né? E também o Padre Patrick passando uma imagem, né? Porque normalmente a gente vê o padre, né, batina, austero, todo sério, e que não é assim, ele é uma pessoa normal, que ele brinca, que ele dá risada, que ele sacaneia no bom sentido, Isso. né? Ele aproveita as redes. O Padre Patrick é um exemplo disso, né? Ele faz as brincadeiras ali nos stories, as pessoas mandam todo tipo de pergunta, ele faz uma brincadeira, ele interage a partir daquela curiosidade que as pessoas têm, mas é engraçado que assim, né, uma dinâmica que ele tem, ele faz a brincadeira, mas em um determinado momento ele dá uma orientação Sim. também para a igreja. Então ele alcança um público fora da igreja, né? A gente fala do marketing, da comunicação, ele sai um pouco do aquário que ele está acostumado ali da paróquia, da diocese, e vai para fora também. Tá certo. Agora, para encerrar o bloco, algumas pessoas podem interpretar por outro lado também, né? É um problema. É um problema, a gente tem que ter um cuidado. Por isso que quando você se torna... Hoje as redes sociais potencializam, né? O Papa falou disso, a comunicação digital ela é potencializada. Então o padre, a hora que ele faz uma brincadeira na rede social, ou a hora que ele ultrapassa um limite, é complicado, porque aí todo mundo vai cair em cima dele. Sim. E da mesma maneira que o vídeo engraçado viralizou, aquele negativo também vai viralizar. E a maior prejudicada nisso tudo não é só a imagem do padre, mas a igreja como um todo. Sim. Então, o próprio Padre Patrick, como você disse, ao mesmo tempo que ele brinca, ele sempre passa a sua mensagem também, mesmo num tom mais leve, num tom mais descontraído. Facchini, fechando o primeiro bloco aqui, o tema de hoje, o marketing católico. Eu estou aqui com Fabiano Facchini, estrategista digital. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos! O Ação Nacional de hoje, estou com Fabiano Facchini, estrategista digital, tema marketing católico. Eu já vou emendar aqui a pergunta, Facchini, como pode ser a presença da igreja nas redes sociais e como ter bons resultados? Porque não adianta, vai lá, cria uma página, tal, mas você tem que alimentar, tem que aproximar o seu público. Tem que criar conteúdo, né, Carlos? Hoje o segredo das redes sociais é você criar conteúdo e você se relacionar com as pessoas. É interessante que as redes sociais, elas nos dão a facilidade. Tá. Peguei o celular, crio um perfil no Facebook, uma conta no Instagram, canal do YouTube, mas se eu não criar conteúdo e eu não me relacionar com as pessoas, eu tenho uma conexão fria. Eu preciso me relacionar. Redes sociais dão visibilidade, mas sem relacionamento eu não tenho resultado.
Porque as pessoas querem, as pessoas veem. Visibilidade é o que qualquer rede social proporciona para a igreja, para uma empresa, para nós, né, enquanto pessoas normais, cidadãos, a internet nos dá visibilidade. Sim. Quando eu crio conteúdo e quando eu alinho a essa estratégia minha de conteúdo, um relacionamento com o público, eu consigo ter bons resultados. E aí o que o meu pessoal sempre pede, mas eu não tenho curtidas, eu não tenho engajamento, ninguém comenta meu post. Ninguém comenta porque as pessoas não se identificam com o que você postou, porque as pessoas não estão se enxergando ali nessa postagem. É uma paróquia que posta artes, né? A gente fala aqueles cardzinhos, né? Pega uma arte, coloca um desenho e uma frase. Não é a comunidade, não é a igreja. Não há aproximação. Não aproxima. Então, quando eu vou lá, eu tiro uma foto da minha comunidade, quando eu faço um vídeo do padre, um vídeo da comunidade, dos catequistas, dos jovens, aí eu começo a me aproximar da comunidade, as pessoas começam a se sentir próximas. E aí eu criei o que dá resultado na internet, que é o relacionamento. Sim. É se comunicar com as pessoas. Eu vou até relembrar o bate-papo com o Tomás, que está indo ao encontro, né, desse nosso assunto também. E você falou dessa relação com o público, né? O público, ele gosta, sim, parece que dos bastidores, né? Que eu tenho até como exemplo na minha rede social. Confesso que não sou um blogueiro como você, Fakir, que você está virando um blogueiro de mão cheia e um blogueiro muito bom, por sinal. Mas, por exemplo, quando eu vou divulgar o meu trabalho, eu coloco assim, a arte do jogo em que eu vou trabalhar. Uma foto minha, apenas a foto eu ali numa ação do meu trabalho. Normal ali, ou curtida, mas nada acima do... Por exemplo, se eu esperava uma chuva de curtidas, isso não acontece. Aí outro dia, rapaz, cheguei na casa, já contei essa história, mas na audiência rotativa, estava chegando na casa do meu pai lá cortando os matinhos da calçada. Aí eu falei, eu vou sacanear o velho. Aí eu peguei, eu fiz tipo um filminho, brincando, colocando ele para falar... Cara, bombou aquilo lá. Viralizou na sua rede aquilo, porque isso. é bastidores. A vida, eu digo assim, a vida é tão difícil, né? A gente tem boleto para pagar, Sim. tem conta toda hora. Real, a vida né? real não é fácil, a vida real fora da internet ela é difícil. E aí quando você mostra que você é alguém comum, que você é uma pessoa normal, que você tem uma atividade, cortar uma grama, né, limpar o quintal, fazer uma atividade, as pessoas se interessam. Por quê? Elas se identificam com aquilo, elas se veem naquilo. Então dentro da igreja, a hora que eu vou postar das redes sociais, a hora que eu faço uma foto da minha igreja, as pessoas começam a visualizar aquilo com outro olhar. Tá. Se eu vou lá e faço uma arte, né? Festa do padroeiro. E coloco escrito festa do padroeiro, só isso. Não tem. Agora, se eu gravo um vídeo com as crianças da catequese, vou lá, pego as crianças da catequese, gravo um vídeo com elas convidando. E que formato a criança vai gravar? A gente tem que pensar em formatos. Tenho certeza que quem está em casa acompanhando sabe que vai ter o Reels. Sim. Vai ter aquele TikTok dançado, né? Que dança, que tudo vira dança. Então, se você propor, olha como você aproxima. Primeiro, você traz um público jovem, que a gente falou, né, da igreja, tornando mais jovem com as redes sociais. Você traz esses jovens para dentro das redes sociais da igreja. Os jovens vão gostar, eles vão querer ver o conteúdo que eles fizeram. Outros jovens vão seguir o perfil da igreja. Os idosos, os adultos vão querer seguir o perfil da igreja porque eles começam a ver um perfil mais jovem, com crianças, adolescentes participando. Então, sempre mostrar esses bastidores dá resultado. E é um resultado positivo, porque é eu ver esse andamento. A construção da igreja. Estamos lá reformando a nossa igreja. Mostra o dia a dia, mostra o pessoal trabalhando ali na obra, colocando tijolo, quebrando parede. Mostra a secretária no atendimento. Tira foto do altar bonito, organizado. E aí você pode fazer até uma relação. Para quem está acompanhando sabe, né? Dentro da igreja a gente tem as pastorais. A pastoral do dízimo. Ela tem uma dificuldade enorme de você encontrar os dizimistas, dos dizimistas entenderem o porquê ser um dizimista. Tá. Que é diferente de uma oferta na igreja, de uma doação. Então você vai lá e você tirar uma foto do altar bonito, aquele altar montado com rosas, com flores, as velas. Você vai escrever, né? Vai tirar uma foto e vai escrever, olha, esse altar está bonito para receber vocês na Santa Missa graças ao dízimo de vocês. Sim. Você faz uma relação, né? Esse conteúdo que relaciona o dia a dia. Quem não tem uma foto em casa? Quem não vai na igreja quer ver o altar bonito, preparado para a celebração. Então, essa sinergia entre o conteúdo, a estratégia, os bastidores, sempre tem que andar junto na comunicação. Ô, Fakir, você tem algum exemplo de que você participou assim? Você fez um Stories, você fez um Reels, ou você só colocou lá no seu feed, mas que bombou assim? Você falou, nossa,
Que coisa. Tem alguma lembrança, algo que te marcou? Quando eu vou fazer as formações nas dioceses, eu gosto de mostrar o processo, né? Tá. Até a produção da palestra, digamos assim, e a chegada na cidade, a conversa com a equipe de pastoral. Isso dá muito certo, porque as pessoas não querem ver só a publicação, né? Olha, vou te ensinar a fazer como que faz um Reels, mas eles querem ver você conversando com as outras pessoas. Então, isso é igual o vídeo que você fez, viu, Carlos? As pessoas querem ver os bastidores. Eu fui para Teresina, fazer uma formação na Arquidiocese de Teresina, lá com os comunicadores, e eu contei esse processo, a viagem, indo para o aeroporto, chegando na cidade, chegando na diocese, conhecendo os bastidores da assessoria e no outro dia o evento. Então, essa sequência foi muito positiva. Bombou. As pessoas gostam de ver os bastidores, elas queriam ver no avião. Aí eu aproveito, por exemplo, isso a gente pode aproveitar. Não é uma postagem fútil, estou no aeroporto indo para Teresina. Não, você faz, claro que você vai estar lá no aeroporto viajando, mas você faz uma sequência. Sempre a gente pensa em produção de conteúdo em sequência. Eu vou tirar uma foto no aeroporto, em seguida eu vou colocar uma postagem. Olha, estou indo para a Arquidiocese de Teresina fazer uma formação com 60 comunicadores católicos. Na outra, eu vou colocar um conteúdo, eu vou dar uma dica, eu vou ensinar algo também para essa audiência que acompanha nas redes sociais. Ô, Facchini, você como um estrategista digital, aí eu falo em todos os segmentos, o segmento católico, o segmento esportivo, o segmento político, os artistas, né, que usam e abusam das redes sociais. Aí quando você coloca, principalmente no Stories, né, vários filminhos, eu, sinceramente, eu não tenho paciência para aquilo. Eu vejo 2, 3, 4, não dá mais. Próximo. Qual seria a estratégia do Facchini nesse caso? Ou eu sou uma exceção, por exemplo? As pessoas gostam realmente. Não, as pessoas veem, mas elas estão vendo... Sabe aquele dedinho que você fica vendo em casa? Tem criança, quem tem adolescente sabe, né? Fica aquele dedinho rápido batendo assim na tela. A gente nem consegue fazer tão rápido. As pessoas costumam ver dessa maneira até encontrar algo atrativo. Então a pessoa vê uma sequência de 1, 2, 3 stories. Eu falo muito que você tem que conhecer o seu público. Quando você conhece as pessoas que seguem o seu perfil... E elas te seguem por um motivo, elas te seguem pelo seu conteúdo, porque querem conhecer a sua história, saber o que o Carlos faz, onde ele trabalha, onde ele anda, né? Sim. Então, as pessoas seguem com mais afinidade. Um influencer conhecido, um artista, as pessoas tendem a ver todos os stories. Sim. Mas no dia a dia, uma estratégia interessante é você dividir seus stories ao longo do dia. Quero ter audiência, quero ter resultado com o Instagram, eu não vou fazer stories só às 7 da manhã e no outro dia pegar de novo. Eu vou dividir esses meus conteúdos em blocos ao longo do dia. Eu vou postar de manhã, meu café da manhã, por exemplo, criar um ritual, né? Sim. A gente fala de rituais nas redes sociais. O influencer normalmente ele vai mostrar ali, mas mesmo que você não seja um influencer, você vai ter um ritual. Olha, eu vou postar aqui uma foto de manhã, então 7 da manhã eu vou postar uma fotinho, 9, 11 da manhã, 1 da tarde, 5 e 9 da noite. Tá vendo? Eu vou dividindo em ciclos. Então eu tenho mais chances ali na rede social, usando o próprio algoritmo a meu favor, de aparecer em destaque para as pessoas. Os stories, eles aparecem aquelas bolinhas, né? Lá no Instagram, para você ver. Se eu postar uma vez no dia, postei, a minha vai lá para o final. Se eu posto de novo, o que acontece? Eu venho para frente. Mais gente postou, eu volto. Então, tem que ter as estratégias. Por isso que algo que é muito importante, a gente fala assim, a regra do jogo. Conhecer a regra do jogo. Isso é do esporte, você sabe. Não dá para jogar futebol com a regra do vôlei. Sim. Não dá para usar Instagram com a regra do YouTube. Não dá para usar o YouTube com a regra de um site. Cada rede social tem sua regra e é importante que a gente conheça a regra do jogo. E nesse ponto, né, voltando ao marketing, quando eu conheço a regra do jogo, eu vou ter melhor resultado, eu vou produzir com mais qualidade o conteúdo, eu vou ter esses resultados acontecendo em cada uma das redes sociais. Legal. E a igreja, ela precisa estar em todas as redes sociais? Olha, eu gostaria que estivesse. Mas cada um tem que fazer a sua análise, né? Digamos, a igreja, sim, é importante que ela esteja em todas e eu acredito que estamos em todas. Hoje a gente tem padres fazendo sucesso no TikTok. A gente tem, né, viu um exemplo aí do Padre Patrick, do DJ. Temos pessoas no TikTok, no YouTube, no Instagram. Temos grupos de WhatsApp gigantes com conteúdos católicos. Mas se eu for dar uma dica para quem tem uma paróquia, por exemplo... Ela precisa fazer, a equipe de PASCOM, que a gente conhece, né, a Pastoral da Comunicação, ela precisa também fazer uma análise. É olhar a minha comunidade e dizer
onde eu posso atuar, qual é a mídia que mais se encaixa com o meu público. Porque muitas vezes, isso acontece, já viu, cara, já aconteceu em palestras, das pessoas, eu quero ter um Instagram, quero ter um TikTok, e aí na comunidade as pessoas não eram alfabetizadas. Ah, sim. Então, olha a disparidade, a diferença. Então, eu preciso olhar minha comunidade e dizer, olha, para minha comunidade, o melhor é que a gente tenha um jornal impresso e um Instagram. Não, o melhor é que a gente tenha um WhatsApp. E aí você vai fazer, aí entra o marketing, a estratégia. Né? Então, por isso que a gente fala, o marketing na Igreja Católica, ele está presente na comunicação o tempo todo. Enquanto estratégia, a equipe da Pastoral da Comunicação, o padre, vão olhar a igreja, a paróquia nesse caso, ou a diocese, e dizer qual meio de comunicação nós vamos investir esforços. Porque muitas vezes você cria um Face, um Instagram, um YouTube, um WhatsApp, um TikTok, e aí você fala, como que eu alimento tudo isso? Você direciona. Você posta uma vez por semana em cada um. E aí você abandona a comunicação. Isso é muito ruim para a comunidade, para a imagem da igreja também. Tá certo, então. Fechamos aqui o segundo bloco, Papo Bom, com o Fabiano Facchini, estrategista digital, tema marketing católico, a comunicação católica, focando também muito as redes sociais. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, marketing católico. Eu estou aqui com o Fabiano Facchini, estrategista digital. Facchini, agora há pouco nós vimos um VT em que passou lá o Papa Francisco dando algumas recomendações, né? E ele fala sobre escutar. Na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, ele falou muito sobre isso. E como esse escutar, essa mensagem passada pelo Papa Francisco, como que isso pode ajudar a Igreja Católica, como que isso pode nos ajudar também? Olha, Carlos, a mensagem do Papa é fantástica. Cada ano, para quem trabalha na comunicação da igreja, o Papa tem a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Como você falou, escutar. A mensagem do Papa é escutar com o ouvido do coração. Para quem trabalha com comunicação, seja ela no meio católico ou não, é a mensagem que qualquer pessoa quer aprender a fazer, porque escutar é o segredo. E a gente está tão difícil escutar hoje em dia. O pessoal fala que Deus deu dois ouvidos, uma boca. Mas olha, é difícil escutar. No mundo, assim, o mundo barulhento que nós temos hoje, todo mundo quer falar, todo mundo quer emitir sua opinião, ninguém quer escutar o outro. É aquela coisa, né? A pessoa está te ouvindo falar, mas em vez dela ouvir, né, dela escutar, ela está preparando uma resposta. Ela nem sabe o que o outro falou. Então, esse escutar, o Papa fala também nessa mensagem, né, que ouvir é diferente do escutar. O ouvir entra aqui e sai aqui. Tá. A gente tem, sabe, em casa a gente sabe aquilo que entra aqui e sai aqui, né? Mas tem outro dia pro meu menino. Mas a gente precisa aprender a escutar. E na comunicação, eu acho fantástica o que a gente pode fazer com o escutar. O escutar, ele me dá a oportunidade de eu criar conteúdo. Enquanto comunicadores católicos, eu preciso escutar a minha comunidade para gerar um conteúdo. Não é o que eu acho, eu acho que as pessoas precisam disso, eu acho que elas precisam daquilo. Não, você não tem que achar nada, você tem que ouvir. Sim. E quando você consegue escutar a sua comunidade, você vai escutar os paroquianos, você vai escutar as pastorais, os jovens, e a partir disso, na estratégia da comunicação, você vai criar conteúdo. Sim. Você vai ouvir o programa aqui, o Ação Nacional, ele escuta o que as pessoas estão pedindo, solicitando, e ele vai produzir essas pautas. Então, essa é a diferença da comunicação, uma comunicação feita com o coração, uma comunicação feita para as pessoas. E, se me permite só colocar um outro item, o Papa, no ano passado, ele fala sobre a comunicação também na igreja, ele fala sobre o ir, ver e partilhar. É engraçado que ele fala, no ano passado ele diz, olha gente, vocês que querem comunicar na igreja, vocês precisam ir, ver e partilhar. Olha as palavrinhas, né? Os 3 verbos aí, ir, ver e partilhar. Vocês precisam gastar a sola dos sapatos. Sim. Para nós brasileiros, o gastar a sola dos sapatos faz parte do nosso dia a dia, né? No trabalho, procurando emprego, enfim, toda hora. Então, o ano passado, juntando nessa ideia da comunicação, o Papa nos diz, olha, Carlos, para você comunicar bem, você precisa gastar a sola dos sapatos, você precisa ir, ver e partilhar. Aí esse ano ele diz que para você fazer isso, você tem que escutar. Olha a construção da comunicação. Escute as pessoas para que você possa comunicar, para que você possa evangelizar, formar as pessoas, porque os meios de comunicação estão aí para isso, né? Os meios gerais. Sem dúvida alguma, você tocou, né? Emitir a opinião, e nós queremos impor a nossa opinião, né?
Infelizmente. Ninguém quer ouvir a opinião, né? Às vezes a pessoa concorda, não acontece? Você concorda, mas a pessoa não te ouviu falar e aí ela fica naquele debate, né? Sim. E rede social é o que mais acontece. E você falando do Papa Francisco, a gente continua falando do Papa Francisco, porque nesse momento tão turbulento do mundo, né, essa polarização, não só no Brasil, mas o mundo, né, está polarizado, imperando o ódio e tal. E ele fala muito sobre fake news, ele vira e mexe, ele toca na comunicação, para a gente sempre falar a verdade, trabalhar com a verdade, né? Ele sempre diz que é interessante, o Papa em todo momento ele está falando no Twitter, e o Papa tem um Twitter onde sai todo dia uma mensagem, no Instagram do Papa, ele sempre está colocando... Onde ele é mais atual, Facchini? Olha, ou mais participativo? Os dois são muito bons. O Instagram do Papa, né, o @Franciscos, e o Twitter do Papa são muito interessantes, porque tem conteúdo diário ali. O Instagram um pouco menos, porque é uma questão que exige a foto, exige o vídeo, e já o Twitter diariamente tem publicações. Então, quem quiser acompanhar o Papa, é com certeza uma rede social interessante para a gente até fugir daquelas fake news sobre a igreja. Sim. Ele ali posta o conteúdo e aí você sabe o que realmente é do Papa. E nesse caminho o Papa nos fala, o alerta para a comunicação, né? Nós somos responsáveis por aquilo que comunicamos. No início do nosso programa passou o VT do Papa falando sobre a mensagem das redes sociais. Nós somos responsáveis por aquilo que postamos, por aquilo que compartilhamos, aquilo que você curte. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu estou curtindo essa foto que achei legal. O que você curte, o que você comenta, o que você compartilha, é responsabilidade sua. Tá. Ela não é eu curti por curtir, tem um motivo ali. Às vezes qualquer ação dentro de uma rede social é bom você contar até 10, né? Qualquer tipo de ação, você vai curtir ou você vai comentar ou... Você vai colocar aquela reação. Saiba do que você está fazendo. Vai colocar aquela reação no Facebook, né? Isso. A reação vai ser um sorriso, um coração ou aquela carinha de bravo. Qual que você vai colocar ali? Tem que pensar, porque as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que nos aproximam, elas distanciam, né? Sem dúvida. Aproximam. Minha família é lá de Santa Catarina, aliás, um abraço para a família que está assistindo. Família lá em Santa Catarina, eu uso as redes sociais para estar próxima. Mas a hora que eu vou lá num contato, você fez uma postagem, Carlão, e eu vou lá e coloco um rostinho bravo com você, ou eu te bloqueio, olha que rápido que é. Né? Na rede social, se eu estiver conversando com você, a gente não der certo, vai ter que sair, a gente vai se encontrar. Na rede social eu bloqueio. Eu bloqueio a pessoa e nunca mais vejo. Sim. Então também tem isso, né? As redes sociais, ao mesmo tempo que aproximam, elas podem distanciar as pessoas. Sem dúvida alguma. Facchini, e a comunicação da igreja em meio à pandemia? Estamos num outro momento, mas a pandemia ainda está aí. Mas naquele auge, 2020, 2021, como é que foi? Como foram as lives? Né? As lives também proliferaram na Igreja Católica? Olha, foi um período que eu diria de descoberta da igreja, viu, Carlão? Porque a igreja estava parada, né? Tá ali, tá fazendo. Um faz Facebook, outro faz Instagram, pouca gente no YouTube. E aí, de repente, vem a pandemia, fecha as igrejas. E aí eu faço o quê? Como que eu me comunico? Como que eu celebro a missa? Como que eu rezo com o meu paroquiano? E aí o que aconteceu? As pastorais da comunicação, elas cresceram muito nesse período. Elas foram descobertas. E aí começaram a transmitir pelo YouTube, as missas, começaram a criar mais conteúdo pelo Instagram, pelo Facebook, aprenderam a usar os recursos aí das redes sociais. Se tiver algum pasconeiro assistindo, ele vai saber o OBS, né? Um programa gratuito para você fazer transmissão no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, câmera, celular, tinha paróquia que não tinha nada. E aí o padre teve que achar alguém lá, ó, vem cá você do grupo de jovem, vem cá ajudar a transmitir a missa no celular. Quantos padres colocaram o próprio celular? Sim. E começaram a transmitir ali, né, a missa. Teve aquela cena que foi engraçada, mas ela foi fofinha ao mesmo tempo, fofa. Aquele padre que começou a passar os emojis. Isso, teve essa cena que o pessoal de casa vai lembrar. O padre foi lá, colocou por quê? Ele estava aprendendo a desusar também. Sim. E aí foi a descoberta, né? E aconteceram várias pérolas nesse período da pandemia. O padre, esse exemplo, ele foi lá e colocou transmitir pelo Facebook ao vivo, mas deixou ativado o recurso do filtro. Aí aparecia o filtro da orelhinha do cachorro, aparecia, né, a boca, enfim, foi um sarro. As pessoas fizeram piada, brincaram, mas no fim todo mundo entendeu que era um padre de idade, estava descobrindo, né, não foi nada prejudicial. Mas acontece, porque a gente está descobrindo.
Enquanto igreja, viu, Carlos, eu acho que a gente deu uma evoluída nesse período de pandemia, né? Nada foi positivo, mas em termos de comunicação, conseguiu tirar algo bom. A comunicação na igreja melhorou no período da pandemia. É impressionante como todo convidado que vem aqui, quando a gente aborda a pandemia, é claro, né, que aconteceu, nossa, muita coisa, muita tragédia, perdas inestimáveis, mas parece que todo mundo conseguiu extrair algo positivo em alguma situação. E como você disse agora... E a gente precisa, né? Não dá para se reinventar, né? Se reinventar. E a igreja, nesse período de pandemia, através dessa pastoral da comunicação, ela se reinventou. Ela encontrou a possibilidade de fazer live, transmitir missa. Tem paróquias hoje que estão com estrutura de televisão, viu? Tem paróquias com cenário igual o nosso aqui de televisão, fazendo eventos, transmitindo a festa do padroeiro, com uma ou duas câmeras, com alguém com celular fora da igreja fazendo a peregrinação. Tem estruturas fantásticas cuidando da comunicação da igreja e levando a mensagem até as pessoas. Tá certo. Então vamos acompanhar um VT. Olha só, hein? Quer dicas importantes para o Instagram da sua paróquia? Ele está aqui, mas ele vai estar aí nesse VT agora para a gente curtir um pouquinho. A primeira dica é para você preencher todas as informações do perfil. A foto de perfil, a biografia, o site, o contato, deixar todas as informações completas do perfil do Instagram. A segunda dica é para você escolher uma boa foto de perfil para sua diocese ou paróquia. Uma foto que realmente represente a sua comunidade e que as pessoas reconheçam a sua igreja. A terceira dica é para você responder todos os comentários e mensagens que você receber no perfil do Instagram. Se você responde, você aumenta o engajamento do Instagram e também não deixa ninguém falando sozinho. A quarta dica é use os stories, seja criativo, crie contextos nas suas publicações de stories. Use os stickers de pergunta, enquete, de teste, faça com que a comunidade interaja com você. A quinta dica é para você organizar os destaques do perfil da paróquia. Sabe que fica abaixo do perfil? Coloque os horários de celebrações, de catequese, contato, endereço, as informações mais relevantes para os seus paroquianos. @Fabiano Facchini. Você viu? E esse vídeo é inédito, viu? Ainda não foi pro ar. Furamos? Furamos. Pô, legal, Facchini. Que trabalho bacana que você está fazendo, que você faz. Você é um batalhador, né? Esse marketing católico, esta estratégia digital que é tão importante, como você acabou de citar aí. E está rendendo frutos, está bacana. Tá, olha, esse trabalho no Instagram aí que vocês estão vendo o vídeo, que vai entrar nos próximos dias lá no meu perfil, né? As dicas de como organizar o perfil. A gente já falou várias vezes, entender a regra do jogo, entender como funciona cada rede social. E essa experiência de criar conteúdo aí, né? O influencer, o blogueiro, ela veio na pandemia justamente para ajudar as paróquias que precisavam usar as redes sociais. Eu fazia algumas formações quando alguém convidava, olha, vem aqui na paróquia, vem, ensina a fazer isso. E aí, um momento, falei, poxa, tanta dica que é útil para essa pessoa, eu poderia compartilhar com mais, que me pedem a mesma coisa. E aí eu comecei a usar o Instagram, então, o @Fabiano Facchini, postando essas dicas com vídeos, com artes, ensinando a usar. Literalmente, quem entrar no meu Instagram vai encontrar dicas de como usar as redes sociais. Ah, que show, Facchini! Parabéns! Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero segurar ainda mais a audiência com uma pergunta que o Facchini vai responder no último bloco. Olha só. As coisas tomaram novas formas quando se fala de marketing, entre elas a preocupação com a estética das redes sociais. Isso faz toda a diferença? Você vai responder no último bloco. É o Ação Nacional, um rápido intervalo. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional. Estou aqui com Fabiano Facchini, estrategista digital, tema marketing católico. E no terceiro bloco, ao final do terceiro bloco, eu deixei uma questão para o Facchini e vou repetir. As coisas, Facchini, tomaram novas formas quando se fala de marketing, entre elas a preocupação com a estética das redes sociais. Isso faz toda a diferença? Sim, não, por quê? Olha, realmente, as redes sociais, elas precisam... A gente gosta de coisa bonita. Sim. Ninguém vai curtir, por isso que a gente fala, né, a estética tem que ter um cuidado, um limite, claro. Mas as pessoas querem conteúdo bonito nas redes sociais, querem conteúdo que atrai, que desperte atenção. Então, essa estética que a gente fala do digital é o cuidado, uma boa foto, uma boa luz na foto que você faz. Quando faz uma arte,
tem que fazer uma arte com qualidade, com bom texto, que dê leitura. Então, sempre esses cuidados realmente com a estética ali, em cada rede social tem uma questão. Se você falar hoje do Instagram, hoje o Instagram é estética. Ele prioriza a imagem, ele prioriza um bom vídeo. Se você for para o YouTube precisa ter, todo vídeo tem que ter uma capa, por exemplo. Né? Você não pode postar um vídeo sem capa lá no YouTube, senão a pessoa vai perolhar. Sim. A pessoa não vê o que está ali. Facchini, o Instagram, eu já vi assim, até alguns ditados, né? Assim, como eu queria ter a vida do Instagram, né? O Instagram, por exemplo, você é mais novo que eu, mas no meu tempo tinha a revista Caras. O que era a revista Caras? Então, mostrava lá a vida dos artistas, os milionários na Ilha de Caras, em Angra dos Reis, em Búzios, né? Aquelas coisas maravilhosas. E o Instagram é mais ou menos, seria uma revista Caras dos novos tempos? Olha, eu até ri, porque o Instagram é aquela vida a gente sonha, né? É a vida que parece que as pessoas... Porque no Instagram eu estou praticando esporte, eu estou sorrindo, eu estou passeando, comendo. Sempre bem, né? Sempre feliz. Olha, inclusive, isso tem sido o debate de muitos psicólogos, muitas pessoas, né, da área, falando sobre a questão da saúde mental. Até porque você olha ali a vida das pessoas e fala, nossa, a minha vida é complicada, né? Para não usar outra palavra, a minha vida é complicada. Essa pessoa viaja, essa pessoa está sempre magra, está sempre de roupa bonita, está sempre em festa, e eu estou aqui assim. Então, a gente precisa realmente, a rede social... Tem que saber discernir, né, Facchini? A gente tem que discernir e, principalmente, os pais hoje precisam acompanhar a vida dos filhos nas redes sociais. Isso, né, não é a área que eu trabalho, mas eu vejo muito isso. Por quê? Ele vai lá, ele posta uma foto, ele vê um amiguinho postando, ele quer ter uma vida bonita, quer estar ali com a pessoa, né, daquele estilo de vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado e vale para todo mundo. A gente tem que sempre usar o lado bom disso, a estética no bom sentido, para levar uma boa comunicação, uma qualidade para as pessoas que nos seguem. Agora, quando ela começa a interferir na minha vida, já é um pouco preocupante, né? Eu já tenho que tomar mais cuidados. Tá certo. Ô Facchini, eu também lembro do início dos anos 2000, em que nós não tínhamos, né, as redes sociais, talvez a internet ainda estava engatinhando no Brasil. Aí teve aquele boom do Padre Marcelo. Você não pegou, mas, poxa, eu em balada tocava Padre Marcelo, sem as redes sociais, né, sem esse mundo digital. O que era aquilo? O que foi o marketing católico que foi utilizado ali? Ali foi também, né, uma estratégia de comunicação, é um conteúdo que chegou... a gente pode dizer assim, que entendeu uma necessidade daquele momento, com o Padre Marcelo com a música, com um perfil mais jovem. Foi um case? Vocês assim, já chegaram a estudar o que foi aquilo? Olha, sim, tem muitos estudos em cima do case do Padre Marcelo Rossi, do Padre Fábio de Mello, hoje, né, que a gente conhece mais. O Fábio já é a rede social. Já é a rede social, né? Mas o Padre Marcelo Rossi foi aquele bom de televisão, participar dos programas que a gente fala, os programas de auditório, Gugu, né? Faustão. Gugu, Faustão, então ele participava ali e ali era a televisão, né? O veículo de comunicação, televisão, enquanto o veículo de comunicação em massa. Sim. Então chegava no povo, chegava nas pessoas, tinha CD, tinha música, né? As músicas mais alegres, uma música que destoava um pouco do que a igreja fazia naquele momento. Então ele alcançou essas pessoas todas, né? Mas aí, mais uma vez, e a dupla interpretação, por exemplo... O pessoal um pouco mais radical da igreja, como que reagia e como reage, né? Aí vindo para o nosso tempo agora com o Padre Fábio de Mello. Olha, é sempre um cuidado com a imagem, porque a gente tem os dois lados, né? Eu acho que assim, a gente não pode ser nem 8 ou 80, né? Favor, contra aquela coisa que vira essa briga nas redes sociais, mas eu tenho que olhar ali como uma oportunidade. E os padres estão, uma oportunidade de levar um conteúdo, de levar uma evangelização para fora da igreja também, mas muito o cuidado também dos próprios padres, que são influenciadores hoje, do conteúdo que eles criam. Porque eles estão representando ali, quando eles vão para as redes sociais produzir um conteúdo, ele não fala só em nome dele. Ele fala em nome da igreja também. Mesmo que ele diga, não, eu estou falando, é o meu Instagram, eu falo o que eu imagino que é certo ou errado. Assim. Não é bem assim, porque você é um padre. Você é um sacerdote da Igreja Católica, você tem uma hierarquia, tem uma estrutura na igreja. Então, é importante que a partir dali, a própria estratégia, né, da comunicação desses padres influenciadores, eles também reflitam sobre isso, reflitam sobre a influência que eles estão causando nas redes sociais. Mas você tocou num assunto, e isso acho que se encaixa também nós, mortais, né? A rede social é minha, eu posto, eu falo o que eu quiser.
Acho que não é muito por aí, não. Não, não é, né? Não é muito por aí. Olha, a gente tem que ter cuidado. Sim. Uma palavra que você põe ali, um texto, você vai colocar ali para ofender a pessoa, aquele textão. A gente é cristão em todo lugar. Sim. Aquilo que eu faço nas redes sociais é aquela coisa de desvincular, né? As pessoas desvinculam. Eu aqui na vida real, que as pessoas chamam, que não existe mais isso, tudo é uma vida, né? O online ou o presencial. Então a pessoa fala, desvincula, fala, não, aqui no real eu sou assim, lá no digital eu xingo todo mundo, eu brigo com todo mundo. Peraí, eu converso com a pessoa em todos os lugares. Então nós enquanto cristãos, enquanto cidadãos, nós precisamos cuidar da nossa imagem na rede social. A hora que eu vou fazer uma entrevista de emprego, a pessoa vai olhar meu perfil das redes sociais, ele vai ver que tipo de conteúdo eu estou criando. É meu, é seu, mas você, né, como eu posso fazer, nem tudo me convém. Sou livre, faço o que eu quero, mas nem tudo me convém. Eu fiz essa pergunta para o Tomás, né, se nas empresas, nas multinacionais, eles avaliam, eles olham a rede social, né? Olham, com certeza. Essa semana estou dando um curso de redes sociais para jovens sobre usar as redes sociais. E aí uma das perguntas foi, eu posso fazer o que eu quero na minha rede social? Eu falei, peraí, você pode fazer o que você quiser, mas arque com as consequências. Porque a hora que você chegar lá numa entrevista, isso pode não ser citado lá na hora da entrevista, mas a pessoa vai olhar seu perfil. Se coloque no lugar do outro também, né? Se coloque como a empresa contratando alguém com aquele perfil de rede social. Né? Você lá, depois de uma festa, deitado no chão, com cerveja ao redor e o cachorro te lambendo. Uma cena bem forte. Rapaz, não vai fazer bem a hora que você vai fazer uma entrevista de emprego, porque é sua imagem. Quer ter um perfil privado? Tem um perfil privado com os amigos, com os mais próximos, sim, mas cuidado com sua imagem, porque tudo que você faz na rede social reflete na sua vida. A gente vive uma vida, tem um termo que a gente usa hoje, uma vida on-life. Tudo conectado, porque estamos aqui conversando, não é que essa aqui é a vida real e online é outra. Essa é a mesma vida de quem está aí assistindo de casa, de quando eu posto. Eu começo uma conversa aqui no celular, eu posso terminar presencialmente, ou vice-versa. Então, o mundo é conectado hoje. Tudo que eu faço interfere na minha vida. Tá certo. Mais uma pergunta aqui sobre o momento de rede social com tamanha exposição. Os padres, eles acabam se tornando ferramentas para grandes merchans e, claro, gera fonte de renda. Isso seria possível também para as paróquias, Facchini? Já existe esse tipo de situação? Olha, tem muitas, eu não sei se diria usando a imagem dos padres, das referências, mas, claro, um padre que é influenciador, ele vai ser contratado para fazer uma campanha de um banco, uma campanha de um produto, e aí ele vai ter claro que tem esse dinheiro que entra, muitas vezes é um recurso, né? É um recurso que entra. Quanto paróquia, o que eu posso fazer? Enquanto paróquia, eu vou promover o meu líder. Quem é o meu líder? É o pároco. Então, eu preciso promover, enquanto diocese, o bispo é a liderança. Eu não preciso fazer o marketing só em cima dele no sentido de expor a imagem, mas eu preciso construir a liderança dessa pessoa, desse padre, desse bispo, para que ele possa se comunicar melhor, para que o padre, quando faça o jornal da paróquia, por que não conseguir um patrocínio da empresa de arquitetura que tem na cidade, sim, que tem no bairro? Tem um paroquiano que vem aqui que é dono de uma concessionária. Poxa, será que ele não pode patrocinar o jornal? Patrocinar a compra de um celular para a Pastoral da Comunicação, fazer uma transmissão melhor, melhorar a estrutura? Então, assim, a gente precisa usar. Aí sim eu entendo que a gente pode usar as estratégias para melhorar a comunicação. Para usar esses recursos, você não está usando para o mal. Né? A questão é como você usa. O recurso em si, a estratégia, ela não é ruim. Ela não leva você para o lado mal, mas é a maneira como você usa. Uma paróquia pode usar para ampliar a construção, a reforma. A gente fala tanto, né? Onde você passar, você vai achar a paróquia fazendo festa da pizza, vendendo pizza para arrecadar dinheiro. Festa junina agora, né? Meses de junho, julho. As festas é para quê? Para arrecadar. Sim. Se você faz uma festa junina, você vai arrecadar um X. Se você tiver as barraquinhas patrocinadas, né? Você vai ter 2 vezes essa arrecadação, 3 vezes talvez. Quem ganha com isso? A comunidade, o projeto social que a paróquia cuida, a estrutura da paróquia para acolher melhor os paroquianos. Certo. Então são os benefícios que vêm junto com isso. Né? Facchini, não tem como fugir mais das redes sociais, né? Não tem. Todo lugar tá. Se você não tem rede social, alguém tira foto com você e posta. Sim. E aí, e aí a pessoa fala, você não tem rede social ainda?
Juntando com o que você falou, eu gosto de brincar nas palestras que toda vez que um padre fala que não tem rede social ou que a paróquia não tem, eu cometo um pecado. Aí, mentalmente aqui, porque hoje não tem hoje como. Todo mundo está nas redes sociais e quem não está na rede social, não tem perfil, ele consome de outra maneira, ele consome no celular de um amigo. O mundo é online. O mundo é online, as pessoas estão no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quanto o YouTube resolve nossa vida, né? Sem dúvida. Não sei fazer eu fico sozinho em casa para fazer um rango. Encontra lá no YouTube, vai trocar a resistência do chuveiro. Como fazer isso? Como você procura, né? Então, as redes sociais fazem parte. Facchini, para fechar, normalmente as pessoas querem um retorno rápido na divulgação. Tem algum padrão de tempo, por exemplo, para as igrejas terem algum tipo de retorno? Olha, o retorno ele vem, eu diria assim, que quem quer um retorno tem que acompanhar o programa nosso de hoje todo, porque é uma construção. Fidelização? Fidelizar, você tem que ter constância nas redes sociais. Tá. Então, para eu ter retorno nas redes sociais, eu preciso criar conteúdo que gere identificação com as pessoas de casa, conteúdo de valor. Eu preciso me relacionar com as pessoas, não é só postar e não responder comentário. O pessoal sempre pergunta, como eu tenho mais comentários? Eu olho lá no perfil, a pessoa tem 1 e não respondeu, mas só 1. Se você não responde 1, você não merece ter 100 e não merece ter 1000 comentários. É uma pessoa, a gente não trabalha com números na internet. Na internet nós trabalhamos com pessoas. 1000 seguidores são 1000 pessoas, não são números. Então, quando você começa... Então, resumindo, é criar identificação no conteúdo, quando você começa a se relacionar com as pessoas, quando você cria conteúdo de valor, aí sim você vai começar a ter resultado. E o resultado pode vir em uma semana, 1 mês, 3 meses, depende da frequência. Agora, não vai postar uma vez por mês e querer sucesso na rede social. Facchini, obrigado pela presença. @Fabiano Facchini, né? Isso. Ali tem tudo. Dicas. Dica, tem uns vídeos, tem uns views animados para vocês rirem também lá com eu tentando fazer umas interpretações. Bacana. E tem muito conteúdo, não só para quem faz comunicação na igreja, mas outras áreas também. Eu tenho muitos seguidores em outras áreas que acabam adaptando essa dica para o seu nicho. Bacana, Facchini. Parabéns pelo seu trabalho, as portas abertas aqui para você. O tema de hoje, marketing católico, estrategista digital e muito competente, o meu amigo Fabiano Facchini. Facchini, mais uma vez, obrigado e parabéns mesmo pela sua batalha e pela sua conquista, né? Muito obrigado, eu agradeço pelas palavras, agradeço esse convite para estar aqui no programa. É uma alegria falar sobre comunicação, que é um tema que eu sou apaixonado há muito tempo. Tá certo, então. Este foi o Ação Nacional deste sábado, prometendo voltar no sábado que vem, sempre com um bate-papo muito legal para você. Tchau, tchau. Até lá.